Bom dia agora oficialmente para vocês. É, Acho que como vocês estão, espero que vocês estejam vendo aí na apresentação, né? Hoje a gente vai estar abordando a lição 9 da nossa revista, que a gente está estudando, né, os livros poéticos. E a gente já estudou então o livro de Jó passada, né? Não capítulo a capítulo, mas a gente deu uma passada no panorama livro de Salmos. Agora a gente está estudando Provérbios. E hoje a gente vai estudar como que a gente pode saber se a gente está sendo sábio ou se a gente está sendo tolo, colocando as nossas atitudes na balança. Mas aí, antes disso, eu queria recapitular com vocês algumas coisas que a gente já viu. E aí, agora eu deixo aberto para vocês, né? Se vocês quiserem falar tanto no contexto geral, aquilo que a gente já falou, né, sobre os livros poéticos, sobre como eles abordam a sabedoria, como também especificamente, né, com relação à última aula que a Carol deu sobre o livro de Provérbios. Fiquem à vontade para falar aí. Eu vou especificar então. O que vocês se lembram que a gente comentou de uma forma geral sobre os livros poéticos, né? Sobre a sabedoria. Eu não lembro muito, mas eu lembro que no começo ela falou sobre os provérbios, tipo, do povo, né, da galera. Aí tem aqueles provérbios típicos e tal. Só que aí, em relação aos provérbios da Bíblia, eu não lembro muita coisa, mas tem uma coisa que eu acabei lembrando que é muito legal, que eu não lembro exatamente quem falou, mas foi dito, né, que o sábio, né, aquele cara que é sábio, ele não sabe de tudo, assim, ele sabe aplicar o conhecimento, se sabe, algo do tipo. Mais alguém? Sobre isso que o Júlio falou, cortou um pouquinho, na verdade, para mim. Eu acho que o problema é na minha internet, mas eu consegui pegar uma ideia geral do que o Júlio falou. E essa parte do final aí acho que é bem relevante, né? Que encontrando o significado da sabedoria. É saber o conhecimento que a gente tem, né? A respeito da palavra de Deus. Isso é bem importante. Carol, você quer dar um mini resumo da sua aula? Bom, gente, eu achei legal que o Júlio lembrou do começo, né? Que a gente falou dos provérbios, e aí a gente falou que esses provérbios que as pessoas falam, nem sempre eles são verdade, né? Porque eles surgem, eles nascem, né, de pessoas pecadoras, de corações pecaminosos, né? Mas os provérbios que a gente tem na Bíblia, eles são perfeitos e servem para nossa vida porque eles são instrução do próprio Deus para nós, né? E aí outra coisa que a gente falou também é que o livro de Provérbios é um livro que é como se fosse um manual de instruções mesmo para a nossa vida cotidiana. Então a gente pode aplicar ele em muitas situações da nossa vida, em muitos aspectos. A gente até leu alguns textos que falava sobre como a gente usa o nosso dinheiro, sobre, né, a gente não ser frequente na casa do vizinho, né, do amigo, sobre o valor da amizade. Então, assim, sobre a confiança em Deus. Então, enfim, o livro de Provérbios seria esse manual de instruções para a nossa vida cotidiana e prática, né? A gente falou também sobre ele ser um livro de fácil leitura, fácil de ler, com instruções muito práticas que a gente pode ter. Ó, vou aproveitar isso que a Carol falou e pedir para vocês gravarem essa palavra na cabeça, tá bom? Essa palavra, não, essa expressão, manual de instrução. Vamos então seguir adiante. Escrevam aí no chat, né, antes da gente começar essa aula para discutir o que é
quais são as características de uma pessoa tola, escrevam aí o que vocês acham, né, que são características de uma pessoa sábia ou tola. Aí escreve, tipo, S antes do sábio e T antes de colocar o tolo. Pode ser uma característica só em uma palavra, pode ser uma atitude também. Por exemplo, o sábio, eu vou colocar aqui a minha. O sábio, o tolo não. O tolo gasta todo o dinheiro que ele tem, entendeu? Ou pode ser só uma palavra também, né? Vocês fiquem à vontade. Ó, o tolo arruma briga por qualquer coisa, é impulsivo. Carol colocou que o sábio evita contendas e faz o máximo possível para manter a paz. Vou inscrevendo aí, pessoal. Bia falou que o sábio é prudente e cauteloso em suas ações. Ele pensa antes de fazer. O Júlio falou uma coisa que, por um lado, é óbvia, mas por outro lado, com certeza também é verdade, né? Foi muito bom. O sábio é aquele que não é tolo, e tolo é aquele que não é sábio. Então, o propósito dessa aula é descobrir quem é sábio e quem é tolo. Muito bom, Júlio. Podem ir escrevendo aí, qualquer coisa, à medida que a aula for seguindo, eu vou mencionando também que vocês forem falando. Mas então, eu acho que para a gente poder começar essa aula, de fato, assim, né, dada essa introdução, essa recapitulação, é importante a gente desmistificar provérbios. E o que eu quero dizer com isso? A Carol falou que eu estou gastando o dinheiro sem pensar na manhã. E aí, então, já que a gente está falando sobre dinheiro, é muito bom, muito propício a gente desmistificar provérbios no seguinte aspecto, né? A Carol falou que o livro de provérbios é um manual de instrução para a gente poder viver. Só que muitas pessoas, na verdade, elas têm a ideia errada de que provérbios é um livro de autoajuda com várias dicas assim para você se dar bem e ter sucesso, né? E ter uma vida boa. Ou vão ter aquelas pessoas, não sei se vocês conhecem aquela caixinha de promessas, assim, tem uns que são lá em casa, né? Tinha um baúzinho de madeira, tem uns que é um chaveiro, que é uma biblinha, aí você abre o zíper, tinha um papelzinho de dentro. E aí, então tem gente que acha que é tipo uma pastilha para garganta, sabe? Quando você está precisando, você vai lá, pega um, aí no caso você não come o papel com o versículo bíblico, né? Você lê o versículo bíblico e aquilo vai te dar algum ensinamento. Óbvio que a gente crê que a palavra de Deus nunca volta vazia, tudo come papel. A palavra de Deus nunca volta vazia, mas o nosso relacionamento com a Bíblia não pode ser superficial dessa forma, né? Então, a gente não pode acreditar que Provérbios é um livro desse tipo. Eu sei que a Carol não quis dizer isso quando ela falou que o Provérbios é um livro de instrução, para como a gente vê, mas essa, infelizmente, é a visão que muitas pessoas, e inclusive muitos cristãos, têm sobre o livro de Provérbios. E aí, como eu falei sobre o dinheiro, né? Provérbios, será que Provérbios promete a chave do sucesso? Já que a gente está falando sobre dinheiro, então vamos administrar bem o dinheiro, vamos investir, não empreste para alguém que você sabe que não vai devolver. Será que o livro está só tratando de dicas para poder você ter uma vida tranquila e não passar necessidade? Aí eu vou pedir para vocês deixarem aberta a Bíblia de vocês no livro de Provérbios, que a gente ouve, assim como foi na última aula, né, a gente vai passear por vários textos no livro de Provérbios. Então, eu deixei os textos escritos aqui, né? Quem puder ir abrindo e lendo, pode ler. Eu vou começar aqui lendo o capítulo 23, de 29 a 35. E aí vocês já podem ir abrindo os outros textos, tá bom, gente? Provérbios 23,
de 29 a 35. Diz assim: quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quanto ele é vermelho. Combine no copo e desce suavemente. Pois no fim ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti. Nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? E então esse texto aqui está apontando, né, sobre a relação do bêbado, da pessoa viciada em álcool com a bebida. Alguém pode ler aí o capítulo 15 e 18? Opa, eu posso. Beleza. Provérbios 15, 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas aqui tem paciência traz a paz. 19 e 19, alguém pode ler? Peraí que eu posso ler. 19 e 19. Homem de grande ira tem sofrido dano, porque se tu livrares, irás ainda fazê-lo de novo. Exatamente. E aí, segundo o que o Vinícius comentou aqui, né, a gente, acho que quem mais falou? A Carol falou que ele evita contendas e tudo mais, arruma briga por qualquer coisa, o tolo e o sábio evita contendas. Então a gente vê aqui, né, que quem é tranquilo costuma ter uma vida tranquila. E aí, acho que o texto bem conhecido também, né, no capítulo 6, que fala, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Bom, aprende com a formiga ou preguiçoso. Ser diligente e age. Então, diligente é aquela pessoa, né, que sempre faz as coisas quando é necessário fazer no tempo certo. Opa. E o preguiçoso fica lá parado. Então, nossa. Basicamente, né, o que seria mais óbvio? Uma pessoa sóbria, uma pessoa que não vive embriagada, ou um bêbado ter sucesso na vida? O que é mais óbvio? Uma pessoa tranquila ou uma pessoa irritadinha que está sempre brigando com todo mundo ter sucesso na vida? O que é mais fácil? Uma pessoa que sempre faz aquilo que ela precisa fazer ou um preguiçoso ter sucesso na vida? Então, em um certo sentido, a gente percebe que Provérbios, ele não traz algum ensinamento místico, filosófico, tipo assim, olha, só se você obedecer tudo isso daqui que você vai conseguir ter sucesso na vida. Provérbios, ele traz, é um livro de sabedoria, inspirado por Deus, está na Bíblia, e ele ensina coisas que, em um certo sentido, também são senso comum, são um curso natural das coisas. Não é algo que é inesperado, sabe? É algo que é tipo, olha, tipo, nossa, Salomão muito sabe falar isso daí. Óbvio, não estou desmerecendo Salomão aqui, mas espero que vocês entendam que, diferente do que muitas pessoas imaginam, né, que Provérbios é um livro que é o segredo do sucesso, a chave do sucesso. Se você ler, você tipo, vai conseguir ficar milionário da noite para o dia, ou ao custo de alguns meses. O princípio por trás do livro de Provérbios é muito maior. Então, assim, para poder deixar claro também, Provérbios traz, sim, ensinamentos sobre como a gente pode ter sucesso na vida. Mas esse não é o ponto principal do livro. O objetivo do livro não é, tipo, ensinar as pessoas a terem dinheiro. Não. O objetivo do livro é ensinar como você pode ser sábio e viver corretamente aos olhos de Deus. Então, voltando, né? É óbvio que uma pessoa tranquila, uma pessoa diligente, uma pessoa sóbria vai ter sucesso na vida. Mas o objetivo do livro de Provérbios, então, é te ensinar como ser tranquilo, como ser diligente, como ser uma pessoa que sabe lidar bem com a bebida e tudo mais. Então, esse é o objetivo do livro de Provérbios. Ensinar a gente como a gente deve viver. Porque a chave do sucesso, vamos dizer assim, né?
e isso fala no primeiro livro de Provérbios, no primeiro capítulo de Provérbios, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí a pessoa sábia, então, vai poder ter sucesso na vida, né? Se a gente pode colocar assim. Deu para entender, gente? Ficou claro? Não sei se eu me enrolei um pouco no final, mas espero ter conseguido resumir agora o que eu estava querendo dizer. Deu para entender de gosto? Dá para seguir? Beleza. Então, resumindo o resumo, o livro de Provérbios não é um livro de autoajuda, nem uma receita de bolo para você ter sucesso. O objetivo do livro de Provérbios é ensinar como a gente pode ser sábio aos olhos, né, e cumprindo a vontade de Deus. E aí, se for da vontade de Deus que a gente tenha sucesso, a gente vai ter, com certeza. Existem 4 tipos de provérbios, 4 formas gerais, né, como eles são escritos. Você já deve ter reparado que um provérbio, ele sempre vem, parece que é em 2 partes, né, aquele texto que é bem conhecido sobre amizade. Em todo tempo é um amigo e na angústia nasce um irmão. Então, tipo, parece que é sempre uma frase seguida da outra. E essas 2 frases, elas podem ocorrer de forma geral, né, nessas 4 formas aqui. Elas ocorrem uma repetição, então você repete aquilo que está escrito, oposição, então a segunda frase é ao contrário da primeira, elaboração, em que você estabelece uma linha de pensamento e depois complementa ou aprofunda essa linha de pensamento, e o último é a comparação. Aí eu vou pedir, então, para 4 pessoas lerem esses textos aí. Vinícius, você pode ler para a gente Provérbios 16, 18? Posso sim, só deixa eu abrir aqui. Beleza. Júlia, você consegue ler o texto sobre oposição, Provérbios 10, 12? Posso. Luísa, você está com o microfone aí? Se tiver, você pode ler para a gente a parte de elaboração, Provérbios 16, 3? Posso sim. Beleza. E Paulinha, você pode ler comparação, Provérbios 26, 11? Posso. Beleza. Vinícius, se você achou aí, já pode ler para a gente, viu? Tá. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Bom, parece, né, pelo que ele leu aí, que é uma repetição, né? Ele só muda algumas palavras, mas a ideia do texto se repete. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Destruição e queda são sinônimos, arrogância e orgulho são sinônimos. Então, ele está repetindo o conceito para poder enfatizar mesmo na nossa cabeça. Júlia, você pode ler? O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Muito bem, esse versículo é muito bonito. Mas aí, então, a gente vê claramente, né, diferente do primeiro que trabalha a semelhança, a repetição da semelhança, né, a gente vê aqui a oposição. O ódio contrário ao amor e as consequências de cada um. Quem que eu tinha pedido? Acho que era a Luísa, né? Luísa, você pode ler pra gente? 16:3? Posso. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Beleza? Então, né, na segunda frase, ele explica ou complementa aquilo que está escrito na primeira parte. Outra versão fala assim: confia ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então, ele explica aquilo que ele falou no começo, né, o complemento. E Paulinha, 26:11. Como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez. Bem sim. Então a gente vê a comparação, né? Aqui ele compara o tolo a um animal, ao cão, e aí depois ele estabelece essa comparação, né, falando a atitude que se repete. Então, agora, a partir de hoje, eu espero que sempre que vocês lerem o livro de Provérbios ou lerem algum provérbio, vocês percebam essa estrutura. Normalmente, né, são 2 frases e ela provavelmente vai se encaixar numa dessas 4 categorias aqui. Então, cada provérbio vai ter esse objetivo de nos ensinar, ou pela repetição, afirmação, né, ou oposição, elaboração ou comparação.
Mas então vamos para o assunto principal da nossa aula. Depois de estabelecer tudo isso que a gente falou, né? O sábio e o tolo. Qual dessas duas pessoas, olhando essa imagem, quem vocês acham que é o sábio e quem vocês acham que é o tolo? Podem falar o que vocês acham aí. Pode falar se vocês acham que é nenhum dos dois, ou que os dois são meio bobo, ou que eu sou bobo. Respondam aí, gente. Quem que vocês acham que é o sábio e quem que vocês acham que é o tolo? Na imagem. Ó, a Carol mandou uma resposta muito boa. Não dá para julgar por aparência, não conheço eles. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Júlio concorda com a Carol. Mas então, por que eu posso ter sido meio... como é que eu posso dizer? Eu quis induzir vocês a uma linha de pensamento, talvez, colocando essa imagem, essa comparação. E o cara, inclusive, está apontando para o velhinho, né? Mas, normalmente, quando a gente ouve falar em sabedoria, ou quando a gente escuta mesmo falar sobre os idosos, geralmente a noção que a gente tem é que a pessoa idosa, ela é muito sábia, certo? A gente ouve as pessoas comentarem isso. Estou falando loucura? Ou não? Estou falando aquilo que é verdade. Normalmente acontece. É isso, né? Então beleza. Não tô doido. Mas, normalmente, então, a sociedade, né, associa a noção de alguém sábio a uma pessoa idosa. Isso não significa que uma pessoa jovem também possa ser sábia. Isso que você, adolescente, que eu, não adolescente, mas ainda não idoso, não posso ser sábio. Então, né, só para poder desmistificar essa barreira primeiro, já que a gente está desmistificando, né, o livro de Provérbios, vamos desmistificar essa noção de que só é sábio quem é velho e o adolescente é tolo, não sabe o que faz, ele é inexperiente, então ele só vai fazer burrada, só vai fazer coisa ruim, enfim. O que está imprimido, né, na mente de muitas pessoas é essa noção. E nós, enquanto cristãos, né, a gente entende que é possível um adolescente ser sábio, segundo a palavra de Deus. Se esse adolescente, né, inclusive foi o texto que o Júlio usou para começar a meditação dele ontem, né, Salmo 119, 11. 119, de 9 a 11. De que maneira o jovem pode guardar puro o seu coração? Observando segundo a palavra de Deus. Se o jovem guarda a palavra, ele pode ser sábio. Então, o nosso objetivo, né, é que vocês entendam isso. Que não precisa chegar à velhice para poder ser sábio. É possível você ser sábio desde agora para quando você for velho, você seja muito mais sábio. Mas a ideia é essa. E aí agora, de novo, né, a gente estava lendo vários textos aqui, eu vou pedir a ajuda de vocês para ler esses muitos outros textos também. Uma comparação, né, o embate, vamos dizer assim, entre o sábio e o tolo. Quais são as características de uma pessoa sábia e quais são as características de uma pessoa tola? Provérbios 18, 15. Alguém pode ler para a gente? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Muito bom. Então, característica da pessoa sábia, né? Ela procura o conhecimento e ela aceita o ensino, né? Ela recebe esse conhecimento. E, por outro lado, qual vai ser a característica do tolo? Provérbios 1, 7. Alguém pode ler? Eu posso ler. É preciso primeiro temer o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem a... Não estou conseguindo te ouvir bem, Júlio. Esse microfone está meio esquisito. Então, eu acho que...
Eu leio aqui, então, qualquer coisa será o próximo texto. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se o sábio, ele aceita o ensino. Por outro lado, a gente percebe que o tolo, ele despreza o ensino, né? Ele rejeita a sabedoria e a disciplina. Agora, essas características estão no versículo só, né? Aí, aplicando já o que a gente aprendeu, a oposição vai aparecer nesse versículo. Provérbios 12:15. Quem pode ler para a gente? Eu leio. Beleza. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Beleza. Então, o sábio é aquele que dá ouvidos aos conselhos, mas o insensato pensa que ele é o dono da verdade. Ele acha que ele está sempre correto e ninguém pode contrariar ele. Quando eu falo isso, vocês conseguem pensar em, ou, sei lá, algum personagem, ou alguma situação da vida real em que isso aconteça? Existem muitas pessoas, né, que a gente vê que elas pensam que elas estão sempre certas e elas nunca conseguem se convencer de que elas estão enganadas. Na verdade, não sei se vocês já se depararam, né, já conviveram com uma pessoa assim. Tem aquele... A moto passando. Tem aquele tipo de pessoa que, tipo, ela tá errada, e aí quando você vai falar que ela tá errada, ela vem e fala, não, mas eu não falei isso. Então, tipo, ela nega que ela estava enganada só para poder estar sempre com a razão. E isso, como a gente está vendo aqui, é uma característica de uma pessoa tola. Uma pessoa que carece, né, de sabedoria, carece de Deus. Porque ela acha que ela sempre é dona da verdade, ela está sempre falando a verdade. Agora, mais uma característica, né, uma comparação entre o sábio e o tolo. Provérbios 11:25. Quem pode ler para a gente? Jonathan, você tá me ouvindo? Tá ainda chiando um pouco, mas tá dando melhor do que antes. Opa, desculpa, fala de novo, é que deu uma travada aqui. Tá dando para ouvir melhor do que antes. Tá um pouquinho travando, mas tá dando para ouvir. Beleza, então, desculpa aí pelo travamento, mas vamos ver se dá. Provérbios 11:25. Quem é generoso, progride com a vida. Quem ajuda será ajudado. Isso. Então, o sábio, né, ele vai ser generoso e vai ajudar as pessoas, ajudar, né, buscar ajudar, não por querer receber algo em troca, não por querer ser ajudado, né, mas porque ele entende que isso é necessário ser feito. Por outro lado, o tolo, lá em Provérbios 18:2, eu vou ler esse aqui, fala assim: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. Então, o tolo acha que ele é o centro do mundo, quando está na roda de conversa, né? Ele quer ser o assunto, só quer que falem sobre ele não quer ouvir, e acho que isso é uma coisa muito importante, né? Vão já aplicar o conhecimento que a gente busca ser sábio e aplicar esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui. Por exemplo, quando você vai ouvir um amigo seu que está passando por uma dificuldade, você realmente ouve aquilo que ele está falando, ouve aquilo que ele está sentindo e tudo mais? Ou você é do tipo de pessoa que a pessoa mal começa a falar e fala, não, mas eu já passei por isso, né? Eu tive essa dificuldade antes e depois ficou tudo bem. E é insuportável aquele tipo de pessoa, não, mas teve um amigo meu que passou por isso aí e a mãe dele morreu, sabe? Tipo, você está sempre querendo colocar a sua opinião, a sua vivência como destaque, em vez de se importar e ouvir a pessoa, ouvir de fato a dor dela, o sentimento dela. A gente não pode agir assim. A gente tem que fazer como o capítulo 11, versículo 25 ensina pra gente. A gente tem que se importar com o outro, ser generoso e buscar ajudar ouvindo mesmo.
Às vezes, o tipo de ajuda que a gente vai poder dar, o que a gente está ouvindo falar muito, né, nesse tempo de pandemia, sobre problemas de ansiedade, depressão, saúde mental, como isso tudo tem afetado muita gente. E aí a gente para pensar, como que eu vou poder ajudar uma pessoa que está em depressão? Eu vou ser igual todo mundo que fala, isso daí passa, né? Isso aí não é nada. Se sente melhor, vai fazer uma caminhada, tomar um banho, fazer alguma coisa que te ajude. Ou realmente ouvir a dor daquela pessoa, buscar entender, buscar estar atento ao que ela está passando. E lembrando também de Jó, né, aquilo que a gente comentou nas lições de Jó. A gente não pode correr para poder tirar alguma conclusão e falar, você está errado, ou se você está em depressão é porque você está em pecado, que você tem demônio, sabe? Tem gente, infelizmente, que fala essas loucuras aí. Mas a gente não pode agir assim. A gente tem que ouvir, a gente tem que entender, se colocar no lugar do outro, porque se fosse a gente naquela situação, a gente ia querer ser ouvido, não é verdade? E aplicando aquilo que Jesus fala, a gente tem que fazer aos outros aquilo que a gente espera que façam com a gente, né? Mateus 7,12, se não me engano, a referência. E aí a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente se sente amado quando as pessoas escutam a gente, por que é tão difícil a gente escutar as pessoas, sabe? Talvez eu tenha entrado demais nesse tema aqui, mas eu acho que é importante e é muito atual, né? Essa questão de saber que nossos amigos, por exemplo, aqui eu estou considerando, né, que os nossos amigos estão passando por isso. E se você está passando por isso também, você espera que as pessoas queiram te ouvir, né? Então, partindo de nós, a gente precisa ser bons amigos e se importar com os nossos amigos. Buscar perguntar se está tudo bem, buscar ouvir de fato a situação, em vez de querer julgar, em vez de querer acusar, ou até mesmo abandonar pessoas que estão passando por tempos difíceis. Abandonar amigos nossos que estão passando por problemas em casa, então, sabe, tipo, sua casa é muito complicada, eu não quero ser seu amigo. Você é muito complicado, não quero ser sua amiga. Então, a gente não pode agir dessa forma, porque senão a gente está agindo como um tolo. A gente está se colocando no centro do mundo e achando que achando que nós somos as pessoas mais importantes que existem, né? E com isso a gente está pecando, porque a gente se coloca como nosso próprio Deus. A gente está no centro do nosso universo, sendo que quem deveria estar no centro é Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Seu microfone está aberto, Carol. Não sei se você ia falar alguma coisa. O meu tá aberto? Não. Não, acho que tá bugado aqui. Mas você quer comentar alguma coisa? Não. Eu acho que isso faz muito sentido mesmo. E pra gente pensar na nossa vida. Que às vezes a gente age assim, até mesmo sem perceber, né? Até mesmo sem intenção, né? Porque o pecado tá na gente, né? Tá no nosso coração. Então eu acho que a gente tem sempre que ficar se policiando e na nossa oração pedir para Deus nos mostrar mesmo, né? Aquilo que a gente tem feito que tem desagradado a Ele. Porque muitas vezes a gente age dessas formas, né? Como tolos, né? Sem nem perceber que a gente está agindo assim. E as pessoas acabam magoadas, ou a gente acaba, né, fazendo coisas que não agradam ao Senhor e que também atrapalham o nosso relacionamento com as pessoas. Então é só a ajuda do Espírito Santo mesmo para ajudar a gente a ser sábio, porque não é fácil. Sem dúvida, você tocou no ponto importantíssimo aí, né? O Espírito Santo é que vai ajudar a gente. É um pequeno começo já, a conclusão que a gente vai chegar no final dessa aula. A gente precisa da ajuda de Deus para poder agir como pessoa sábia. Porque senão, se depender de nós, se depender do pecado que está dentro de nós, a gente só vai agir como tolo. Eu mesmo já me peguei nessa situação, né, de estar ali na conversa com alguém e querer falar, tipo, só da minha experiência, de querer colocar aqui, tipo, olha, a minha opinião é essa, né? Já querer dar logo a minha opinião, sem antes querer ouvir as pessoas. Mas, como a Carol falou, né, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para poder começar a agir de uma forma diferente. Muito bom. Continuando,
Provérbios 9, 8 e 10, 8. Quem pode ler esses dois textos para a gente? Então, um do ladinho do outro. Eu posso ler. Beleza. Eu vou ler o 9 e 8. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Beleza. Agora o O 10, 10, 8. 8 também? O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Muito bom. E aí, para finalizar esse tópico também, né, o 15, 12 fala assim: o zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Então vamos lá. Só para esclarecer, não estou falando aqui que eu sou sábio, tá bom? Não estou falando que eu sou a pessoa ideal assim, mas a gente aqui está vendo a palavra de Deus, e aqui agora, né, considerando Salomão, o sábio está falando. E no versículo 9 e 8, né, fala que quem é sábio aceita a repreensão, aceita a instrução. Como a gente está percebendo aqui, o texto bíblico está confrontando algumas atitudes nossas, está apontando para alguns pecados nossos, o pecado, né, do egocentrismo, o pecado de não se importar com o outro, o pecado de rejeitar a palavra de Deus, e a gente então está sendo repreendido, querendo ou não, pela palavra de Deus. E o que a gente vai fazer se a gente for sábio? A gente vai ouvir essa repreensão, ouvir esse texto bíblico e desejar aplicar ele na nossa vida. Porque, de fato, ele é a palavra de Deus, ele é importante e a gente entende que, por meio dele, por meio do cumprimento, né, da vontade de Deus, a gente vai poder ter uma vida melhor. Então, essa é a característica do sábio. Enquanto o tolo rejeita a instrução dos sábios, né? Ele rejeita os sábios e, na verdade, nem quer andar com eles. E aí, então, vai uma nova aplicação também, né? Acho que, não sei se a gente leu esse texto ou se ainda a gente vai ler. Mas qualquer coisa eu vou mencionar aqui, eu não lembro a referência agora, depois confiem que o que eu estou falando está na Bíblia. Mas a gente vai ver também, né, que quem é sábio busca andar na companhia dos sábios. E aí, então, que tipo de amizade a gente está tendo? A gente só está andando na companhia de pessoas tolas ou a gente está andando na companhia de pessoas sábias para poder nos tornar mais sábios? Aí vem, voltando, né, à aula anterior que a Carol deu, tem aquele ditado popular, me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Então, isso é conhecimento popular? Mas, felizmente, né, tem aquela frase também, agora eu vou mandar uma frase atrás da outra, que o relógio parado está sempre certo pelo menos 2 horas por dia, né? 2 vezes no dia ele acerta, porque ele passa 2 vezes no dia no horário que ele está parado. Enfim, então, esse ditado, né, que fala que se a gente anda na companhia de pessoas que não são boas, a gente pode ser influenciado por elas e a gente vai se tornar pessoas que não são boas também. E isso é bíblico, né? Querendo ou não, tem esse ensinamento na Bíblia também. E aí... Oi, Janta, posso só Pode fazer falar, um Carol. comentário rapidinho? Pode. Disso que estava falando, eu estava lendo hoje, agora de manhã, né, um salmo de Davi, né, quando ele está fugindo de Saul, e aí ele faz uma oração e ele fala para Deus, né, ele fala que eu não me sente com banquetes de pessoas que são cruéis, né, que são maldosas, que não temem ao Senhor. E que se eu fizer isso algum dia, né, que pessoas sábias possam me corrigir, ele fala. E eu achei muito interessante esse texto, né? Porque ele fala, tipo... e aí a oração dele para Deus é que eu aceite a correção dessas pessoas. Quando as pessoas vierem me falar que eu estou fazendo isso, que eu aceite a correção. E aí entra nisso que estava falando, né? Da gente, do sábio. O sábio, ele aceita a correção, ele gosta de ser corrigido, né? Davi fala, eu preciso dessa correção, eu não quero fazer isso e não ser corrigido. Então, eu preciso, eu quero correção. Ele pede isso para o Senhor em oração. Então, eu achei muito interessante isso.
Muito bom, muito obrigado, Carol. De fato, Davi também, nesse sentido, ele é um exemplo para nós, né? Buscar aceitar a correção e buscar pedir para Deus, né? Que ele corrija a gente sempre que for necessário. Porque por vezes a gente acaba rejeitando, né, a correção. A gente não gosta de ser confrontado no nosso erro, mas a gente está percebendo que esse rejeitar a correção não é a característica de alguém sábio. E aí, então, a gente tem que buscar a sabedoria. Muito bom. E a última característica que a gente vai mencionar aqui, mas só para deixar bem claro, né? A gente não está esgotando tudo que o livro de Provérbios fala sobre o sábio e o tolo. A gente está mencionando só algumas. É uma que foi bem mencionada, se eu não me engano, acho que a Bia falou aqui no chat, no comecinho da aula, que o tolo é impulsivo e o sábio é prudente e cauteloso com suas ações. O Vinícius que falou, não perde a cabeça sem motivo e o tolo perde a cabeça por coisas fúteis. Então, a gente vai tratar explicitamente das características aqui agora. Quem pode ler para a gente Provérbios 12, 16 e outra pessoa, Provérbios 23? Posso ler o 12:16. Fala assim: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E o 23, quem pode ler? Eu posso. ler. Pode. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é quem merece elogios. Então, de novo, vamos fazer aquela história, né? De conhecimento aplicado à pandemia. A gente percebeu que, né, o mesmo versículo está para as duas situações, então, mais uma vez, aquela característica da oposição, só para focar bem, para vocês aprenderem e aplicarem. E aplicando isso à pandemia, né? A gente está vivendo em casa, a gente passa a maior parte do nosso dia em casa com a nossa família. Querendo ou não, uma vez ou outra, vai surgir alguma discussão, algum problema vai acontecer, e às vezes alguém vai falar de um tom de voz mais elevado. Isso acontece, é natural, é consequência do nosso pecado também. Mas então, como que o sábio deve agir nessas situações que vão acontecer? Ele deve buscar ter autocontrole. Ele evita a contenda, né? Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Então, se você responde uma voz alta com a voz alta também, você está insistindo na briga, você está comprando a briga, e a consequência disso vai ser mais briga, mais problema. Você não vai estar somando nessa situação, né, para poder resolver o conflito. Você vai estar ajudando a botar a lenha na fogueira, jogar gasolina no incêndio. E aí, já que eu usei essa figura, essa expressão, né, vocês sabem que a gasolina é altamente inflamável. E aí, assim, tem um vídeo de um cara que está querendo iniciar uma fogueira, né, ele joga gasolina, aí ele acende. Daí ele resolve pegar mais gasolina e jogar na fogueira. Só que quando ele faz isso, como o fogo na gasolina espalha muito rápido, o fogo sobe, vem no galão, começa a subir fogo assim, e aí ele fica desesperado, começa a jogar gasolina no chão e arremessa o tanque de gasolina pegando fogo no arbusto no quintal da casa dele. Então, pensa o estrago que esse cara não causou. E ainda teve o livramento, né, de não se queimar também. Mas perceber, então, que atiçar a fogueira, né, jogar lenha na fogueira, jogar gasolina no fogo, é uma atitude que corre um risco muito grande para quem está fazendo isso. Você não está só vendo você não está sendo um espectador, né? Você está correndo o risco de se ferir com isso também. E esse é o ensinamento por trás desses provérbios, que ensinam a gente a evitar as contendas, né? Evitar as brigas. Jesus, lá no Sermão do Monte, que a gente deve estudar, a gente vai começar a estudar em breve,
tem uma bem-aventurança que fala exatamente sobre isso. Bem-aventurados os pacificadores. É isso que Jesus chama a gente para ser. Ele chama a gente para poder trazer paz, não para poder trazer guerra, para poder trazer brigas, contendas e confusões. Ele quer que a gente semeie a paz, promova a paz. Então, essa deve ser uma característica nossa. A característica do sábio é alguém que tem autocontrole, que sabe evitar que as brigas se propaguem, né? Que tem o autocontrole para poder não devolver na mesma moeda, não acusar com a mesma força, mas ele para, ele pensa, respira, ora, mesmo que mentalmente, e busca falar com calma, com tranquilidade. Não é o irritadinho da vez. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos seguir, então. Aí, a gente estava falando... tem um versículo que é interessante. Provérbios 17, 28. Antes que eu me esqueça. Eu achei muito divertido. Fala assim: até o insensato se passa por sábio quando fica de boca fechada, até parece inteligente. Então, para poder fechar essa parte da fala, né? E introduzir também, fechar aquilo que a gente está falando das características do sábio e do tolo, e agora sobre a forma de falar do sábio. O sábio, quando falar, ele não fala só por falar, ele não fala para causar, ele não fala para poder causar briga. Ele busca falar somente quando é necessário, somente aquilo que é necessário. E aí, eu acho interessante essa proposta, né, que Salomão coloca. Ele fala, até quem é tolo, se fica calado, não fala nada, parece que é sábio. Porque quando ele abre a boca para falar, todo mundo percebe que ele é tolo. Isso é interessante, né? E que a gente não seja esse tipo de pessoa, mas que quando a gente abrir a nossa boca para poder falar, sai a sabedoria, né, das nossas bocas. Mas então, falando especificamente agora sobre a forma de falar. Algumas características da forma de falar do sábio. E aí também, né, eu vou pedir para você, quem puder ir abrindo já nesses textos que estão na tela, enquanto eu vou fazendo esse comentário aqui. Por que eu coloquei essa imagem, né, de um aplicativo de mensagens aqui? Por que isso é relevante para nós? Porque hoje em dia, a forma de falar não se restringe apenas à nossa boca, aquilo que a gente fala com a voz. A gente está num tempo em que, a verdade, né, por conta da pandemia, a gente fala mais, talvez, nas redes sociais do que em qualquer outro lugar. A gente conversa, né, por mensagem, a gente comenta numa publicação, a gente publica, né, a gente fala e se expressa através de fotos no Instagram, através de vídeo no TikTok, vídeos no Stories, enfim, a gente se comunica de uma forma muito mais complexa. E em todas essas formas de comunicação, em todas essas formas de falar, a forma como a gente se mostra, se porta, se exibe nas redes sociais, ela tem que estar pautada, tem que estar baseada na sabedoria de Deus, na instrução de Deus para a nossa forma de agir. Então, assim, né, só para aplicar esse conceito, né? Não pense apenas que a Bíblia está se limitando aqui à palavra que sai da sua boca, mas a palavra que sai dos seus dedos, a palavra que aparece no vídeo e a sua forma de agir nos vídeos e nas fotos também. Então, acho que isso é importante a gente destacar. Alguém pode ler o 15, versículo 1? A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, aí, a primeira característica de uma pessoa sábia é a forma de falar. A gente percebe aí, né, que um sábio ele vai usar palavras gentis, porque quem fala de forma gentil desvia o furor. Ele evita que as pessoas se irritem, né, enfim. Aquele exemplo, né, não joga lenha na fogueira para poder piorar a briga. Na verdade, ele é gentil, ele sabe como falar, e aí não vai falar de forma acusadora, ou usar palavras que não convêm. O 10, 19, quem pode ler para a gente?
Eu vou ler ele aqui então. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. E aí, né, não vamos tomar o extremo do texto também, não. Então, se para ser prudente eu tenho que ficar de boca fechada, então nunca mais eu vou falar, nunca mais eu vou abrir a boca para falar nada. Não, não é assim. A gente tem que ter sabedoria e buscar falar de uma forma sábia. E isso envolve saber o quanto a gente tem que falar, como a gente tem que falar, com palavras gentis. Quantidade agora, quanto a gente deve falar? A gente não deve falar demais. A gente precisa, usando de novo aquele exemplo que eu dei, né, de ouvir uma pessoa que está em dificuldade, a gente não tem que falar antes da hora. E, óbvio, como a Carol também comentou, né, a gente só vai ter essa sensibilidade para saber quando falar, a quantidade do que falar, através do Espírito Santo, através de Deus, que vai nos mostrar, né, como a gente deve agir em cada situação. Mas aí, então, a gente percebe, né, quem fala demais, chega uma hora que fala besteira, sabe? Tipo, a pessoa fala tanto, que chega uma hora e acaba ofendendo a pessoa. Ela faz tanta brincadeira, que ela não pensa duas vezes antes de falar, e aí já emendando um pouco no próximo tópico, né, e acaba machucando. Então, a gente precisa dosar a quantidade da nossa fala. Provérbios 15, 28, quem pode ler para nós? Eu posso ler. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Isso. E o 18:13 diz assim: falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Então, pense antes de falar. Não abre a boca falando qualquer coisa sobre alguém. E até aplicando já o que a gente está aprendendo de novo. Eu vou elogiar aqui a Carol, porque quando eu coloquei lá a imagem do velhinho e do jovem, ela falou, não dá para julgar pela aparência, eu não conheço eles. Então, ela pensou duas vezes antes de falar, né? Ela pensou antes de falar que o velho era o sábio e que o jovem era o tolo. Ela agiu de forma correta, pensou primeiro, né, nos fatos antes de querer falar uma coisa. Não caiu no bait, exatamente. Eu quis trollar vocês, mas eu não consegui. Mas então é isso. Acho que esse é um ensinamento muito importante, né? Que talvez aí para a nossa sociedade, para nossa faixa etária, né? É muito necessário também pensar antes de falar, que senão a gente vai estar acabando amizades que existiam há tanto tempo por muito pouco, por falar uma bobeira, ou também, né? Por deixar de falar e ser omisso. Acho que, de novo, né? A gente nunca pode cair em nenhum extremo. Assim como eu falei do não falar demais. Então você não pode falar, não vou falar nunca. Não é assim. E o pensar antes de falar, né? Então eu tenho que ficar pensando, eu também não vou falar nunca. Não, a gente tem que falar. Porque a gente também peca quando a gente deixa de falar, quando a gente deixa de exortar, quando a gente deixa de encorajar as pessoas. A gente recebe essa orientação, esse pedido de Deus para poder encorajar e para poder exortar, tipo, apontar, tipo, olha, você está pecando, você está fazendo alguma coisa. Não com palavras más, de novo, né, aplicando o contexto que a gente já falou, usando palavras gentis. Mas a gente tem que sempre falar aquilo que é necessário. Acho que, lembra até do texto de Efésios lá, né, Efésios 4, 29, se eu não me engano. Que a gente tem que falar as palavras que edifiquem e palavras que são necessárias. Acho que isso é uma palavrinha lá no versículo, né? Que é importante destacar. Falar aquilo que é necessário. Provérbios 12, 17 e 22. Quem pode ler pra gente? Jonathan, está ouvindo? É que agora eu entrei pelo computador. Foi.
Agora tá melhor, certo? Pode? Beleza. Então é Provérbios 17 e 22, certo? 12, 17 e 22. 17 a 22? Não, só o versículo 17 e 22. Ah, tá, desculpa aí. Provérbios 12, 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Então, né, a gente percebe que Deus ama a verdade, Deus ama a honestidade, ele detesta aqueles que falam com mentira. A gente precisa ser verdadeiro nas nossas palavras, a gente não pode mentir. Acho que um pecado, né, que é bem falado na Bíblia é o pecado da mentira, ao mesmo tempo em que ele é o pecado talvez mais esquecido, né, dentro do meio cristão. A gente mente quase que constantemente, a gente não pensa muito antes de mentir, mas a gente não deveria agir assim. A gente precisa ser honesto e verdadeiro na forma de falar. Mente que nem sente, essa frase é boa, não conhecia. A última característica, e aí, né, aplicando a amizade, Provérbios 11, 13. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Então, uma pessoa sábia guarda segredos, ela sabe guardar segredo. A gente não pode pegar o segredo de alguém, de algum amigo nosso, e sair espalhando por aí, porque isso não é a atitude de alguém sábio, é a atitude de alguém fofoqueiro, a atitude de alguém, uma atitude pecaminosa, né, de uma pessoa que não está agindo da forma correta. Caminhando para fechar a nossa aula, gente, eu sei que o horário já está avançando um pouquinho, mas eu prometo que eu estou acabando. Mateus 12, 34 e 35. Bia, você pode ler para a gente? Vocês estão me ouvindo, gente? Bom, não sei o que aconteceu, eu vou ler aqui, não tem problema. Mateus 12, 34 e 35, Jesus está conversando com os líderes, né, os fariseus, e ele diz assim: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Então, para finalizar tudo isso que a gente está falando, né, sobre a nossa forma de falar enquanto sábios, como que a gente vai poder saber se a gente está sendo sábio? Se a gente está falando aquilo que é bom. A gente vai conhecer uma árvore pelos seus frutos. Não existe, não sei se vocês conhecem muito o sítio do pica-pau amarelo, né? Mas não existe uma planta que dê o fruto de outra planta. Não tem como nascer melancia num pé de jabuticaba, né? Porque senão a melancia ia cair da árvore e ia se espatifar no chão. Isso não é possível de acontecer. Então, a gente precisa andar de uma forma condizente com aquilo que a gente fala. E o contrário também é verdade, né? A gente precisa falar de uma forma condizente com aquilo que a gente anda. Se a gente está falando como o mundo fala, se a gente está, desrespeitando as pessoas, ofendendo elas, só porque os nossos amigos também fazem isso, a gente não está sendo sábio, a gente está sendo influenciado por eles e, na verdade, a gente está agindo como pessoas do mundo. E a gente, então, precisa aplicar esses conceitos na nossa vida prática, né? Como a gente está sempre enfatizando aqui. A nossa forma de viver, a sabedoria, na verdade, a sabedoria, ela é uma aplicação do conhecimento que a gente tem de Deus. Hoje, através dessa aula DBD, vocês estão passando a conhecer
a Escritura, passando a conhecer aquilo que é a vontade de Deus, os conselhos que Deus dá para a gente. Vocês só vão ser considerados sábios se vocês começarem a aplicar esses conceitos, né? Não só vocês, eu também. Eu só posso me considerar sábio se eu aplicar o conhecimento de Deus. E então, para finalizar, agora o último ponto mesmo, gente. As atitudes do sábio, né? Já que a gente está falando sobre ação. Provérbios 13, 20. Diz assim: os pobres são desprezados pelos vizinhos. Não, pera, esse foi o 14, 20. 13, 20. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Esse é o versículo que eu comentei aquela hora, né? Que tipo de você está sendo e você está tendo? Como isso tem afetado a sua forma de viver? Aí depois, Provérbios 22, de 17 a 19. Ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração esses ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. E a terceira atitude do sábio, Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Então, três características aí, três atitudes vão colocar base de uma pessoa sábia. Comunhão, a Bíblia, a leitura da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus e a oração. Pode ser clichê, isso que eu estou falando aqui. Você já ouviu essa coisa muitas vezes. O que o crente tem que fazer? Tem que orar, tem que ler a Bíblia. Mas não deixa de ser verdade. A palavra de Deus é muito clara para a gente quando ela diz o que a gente tem que fazer nesse sentido. E as atitudes, então, do sábio vão ser orar. Orar sempre. Deus ouve as orações dos justos. Uma atitude do sábio é ler a Bíblia, conhecer ela e aplicar, dar ouvidos às instruções, né? É bom guardar no coração esses ditados e tê-los na ponta da língua. Não só esses ditados que ele menciona aqui, né? Esses provérbios, mas conhecer a palavra de Deus como um todo, voltando lá ao texto do Salmo 119, e aplicar ele na nossa vida. E comunhão. Comunhão é o quê? A gente aprendeu um pouco disso, né, na sexta-feira, na live que a gente teve. Comunhão é estar sempre junto dos nossos amigos que são cristãos, estar sempre participando da vida comum na igreja, estar sempre cercado de outras pessoas que também buscam a Deus, que também buscam ser sábios, porque assim a gente vai se tornar sábio. E por que eu digo isso? Quando eu olho para mim, quando eu olho para o meu pecado, eu só consigo perceber que eu sou um tolo. Eu, Jonathan, sou um tolo. Por quê? Porque eu não sei falar, às vezes eu ofendo os meus amigos, às vezes eu peco falando sem pensar, às vezes eu peco falando sem ouvir aquilo que a pessoa tá me dizendo. Enfim, a gente acaba agindo como um tolo de diversas formas. E no que depender só de nós, a gente vai sempre agir como um tolo. Mas é só através de Cristo e do temor do Senhor, que Ele mesmo vai colocar dentro de nós, que a gente pode se tornar sábio. E é por isso que essa parte da comunhão, né, ela é tão importante. O sábio anda com outros sábios. E aí, né, aquela velha história do já e ainda não. A gente não é sábio, a gente é tolo, a gente é pecador, a gente é bobão, a gente é vacilão. Nós fazemos aquilo que não presta, se depender só do nosso pecado. Mas nós estamos buscando ser sábios. E andar com outras pessoas que buscam ser sábias é a chave para a gente aprofundar o nosso conhecimento de Deus, é a chave para a gente se tornar sábio. Então, que hoje, né, por meio dessa lição, a gente entenda quais são as características do sábio e, principalmente, que a gente busque ser sábio, a gente busque agir como pessoas sábias para a glória de Deus. Amém, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? É isso, então. Carol, você pode olhar para a gente encerrar? Posso sim.
Senhor, muito obrigada porque a tua palavra nos mostra o quanto nós somos pecadores, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos corrige, obrigada porque o Senhor nos mostra que muitas vezes temos agido como tolos, Pai, mesmo tendo o Espírito Santo em nós, mesmo sendo servos teus, por causa do pecado que está no nosso coração, a gente age dessa forma, Pai. Então queremos te pedir perdão por isso, queremos te pedir que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor guie as nossas vontades, os nossos desejos, tudo aquilo que a gente for fazer para que esteja de acordo com a tua vontade, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, que nos alerta, que nos molda, Senhor. Obrigada por cada ensinamento que o Senhor nos traz através dela, Pai, porque é demonstração do teu cuidado, do teu amor para com a nossa vida, Pai. Somos gratos a ti por isso, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor nos ajude a sermos sábios, Pai, em tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, que a gente possa ser sempre espelho do Senhor nessa terra, que nos nossos relacionamentos a gente possa demonstrar o quanto o Senhor tem feito na nossa vida, que a gente possa demonstrar com nossas palavras e atitudes tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, que é muito, Pai, que são coisas que nós não merecemos, nós temos muito mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, e que nós possamos transmitir isso também às pessoas, ser um canal de bênçãos na vida das pessoas, Senhor. Então nos ajude a viver uma vida santa, a viver uma vida de acordo com a tua vontade, com o teu propósito para nós, Senhor. Muito obrigada por essa aula de hoje, obrigada pela vida do Jonatas, que o Senhor continue abençoando grandemente, Pai, usando como instrumento nas tuas mãos, Senhor, também, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, abençoa o restante desse nosso dia, essa semana que está iniciando, que a gente possa colocar todos os nossos planos, projetos e sonhos diante do Senhor, que o Senhor esteja à frente de tudo aquilo que a gente fizer, Pai. E que durante essa semana a gente possa continuar em comunhão com o Senhor. Não nos esquecer de quem o Senhor é, do que o Senhor tem feito e de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Que a gente possa ser servos fiéis a Ti, que a gente possa Te buscar em oração, Te buscar na leitura da Tua palavra e aprender cada dia mais de Ti. Que o Senhor promova uma mudança nas nossas vidas como igreja, para que o Teu reino cresça nessa terra e que a gente possa ser agente de transformação, Pai, por onde a gente passar. Em nome de Jesus. Amém.